A rocha magmática, pessoal, ela é feita através do resfriamento, né, da lava do vulcão. Aí a gente viu que a rocha, ela vai conter diferentes tipos de minerais, né? A gente viu aqui, ó, que nesse tipo de rocha aqui, ó, no granito, por exemplo, que é uma das rochas comuns, né, que a gente vê muito, principalmente no asfalto, né? O asfalto, ó, desculpa, no calçamento, a gente vai ver que não é o granito, é um outro tipo de rocha que é um pouco parecida com granito, certo? Era uma rocha que já foi granito, ela se transformou em outro tipo de rocha, que a gente vai ver nas rochas metamórficas. Mas o granito a gente vê muito, não sei se vocês têm em casa, em piso, ou então em mesas, certo? Ou então, ou mesas, ou em piso. O granito é um tipo de material, certo? É um tipo de rocha que ele é muito utilizado para esses tipos, ter essa função mais ornamental, né? Serve para, deixa eu só colocar aqui. Serve para uso de mesas, para piso, serve para diversas formas, certo? Juliano levantou a mão? Não, eu já tava achando essa pedra aí parecida com mármore. É a mesma coisa ou não? Não, o mármore teve um outro processo de formação, certo? Mas o mármore ele é um pouco mais branco, né? Ele é quase que é todo branco, né? Ele não tem esses pontos pretos, né? Esse ponto preto que a gente chama é o. Eu não lembro o nome desse mineral. Eu falei o nome desse mineral na aula passada. Vocês lembram o nome desse mineral que a gente falou? O branco é o quartzo, né? Que a gente viu na aula passada. E esse preto aqui, alguém lembra? Feldspar. Feldespato, exatamente, certo? O quartzo, desculpa, o mármore, é uma rocha que ela é composta de outros minerais, certo? A gente vai ver quando a gente falar um pouco das rochas metamórficas, certo? Então, pessoal, o magma ele pode se resfriar de duas formas na natureza, certo? Ele pode se resfriar em contato com o ar, né? Como a gente está vendo aqui nessas fotos. Aqui, quando a lava do vulcão ela chega na crosta terrestre, né? Ela chega na região onde a gente mora, né? Na parte mais externa do nosso planeta, e ela começa a se resfriar. E isso, quando ela se resfria, ela vai ter um princípio, ela vai ter um nome típico dessa rocha, né? Que é uma rocha mais escura, uma rocha mais preta, né? Uma rocha que a gente chama de basalto, certo? Ou então a obsidiana. Vocês lembram de qual jogo vocês utilizam esse mineral aqui, essa rocha, a É o obsidiana? Minecraft. Minecraft. É o Mine, né? Minecraft, né? Aí o Minecraft servindo para geografia é um bom jogo para isso, né? O que o Minecraft faz, né? Ó, a gente tem que minerar, né? A rocha para construir alguma coisa, né? É mais ou menos muito parecido com a vida real. É praticamente a vida real. A gente minera alguma coisa da rocha e constrói sei lá, uma casa, uma ponte, um viaduto, certo? A obsidiana é um Professor, tipo. Pode falar. o senhor ia falar agora. A obsidiana é o quê? É um mineral ou é uma rocha? É uma rocha. A obsidiana é uma rocha que ela veio a partir do resfriamento da lava do vulcão. Só que qual é a diferença da obsidiana para o basalto, certo? A diferença é os minerais que estão contidos aqui nela. A obsidiana, ela tem mais material, não lembro qual é o nome do mineral, mas é um mineral parecido com um vidro, certo? É por isso que ela tem esse brilho. Não chega a ser vidro, porque o vidro não é um mineral, certo? Mas a composição dessa rocha, a composição de minerais é diferente dessa daqui, do basalto. Por isso que a gente vê que o basalto parece sei lá, parece um cimento, né, que esqueceram e o cimento se ressecou, e a obsidiana não, né, ela já é um pouco mais refinada, né, mas é porque elas têm o mesmo processo de resfriamento, mas os minerais que existem aqui dentro dessa rocha é diferente dos minerais que estão nessa rocha aqui, certo? Não, Professor, pode falar.
Uma curiosidade sobre a obsidiana. O pessoal que joga Minecraft acha que a obsidiana geralmente é dura, mas não. A obsidiana é leve e fraca como o vidro. É muito fácil de quebrar. É tanto que a obsidiana era utilizada pelos povos mais antigos, né, pelos caçadores, pelos homens das cavernas, como ponta de lança, certo? Justamente por isso, ela é fácil de quebrar. Você consegue quebrar ela e deixar ela pontiaguda, certo? As flechas era também utilizada, né, a obsidiana, existiam outros tipos de materiais, mas uma vantagem da obsidiana é essa, ela consegue quebrar e você consegue deixar ela pontiaguda, né? Você consegue transformar ela numa faca, uma faca mais primitiva. Ela tem essa vantagem em relação às outras rochas. Então quer dizer que eu gastei meu diamante à toa, meu Deus. Ó, pessoal, e uma outra forma de resfriamento é quando o magma ele se resfria dentro da crosta terrestre, ó, certo? Ele vai se resfriando aos poucos, certo? Um exemplo de um magma que se resfriou dentro da crosta terrestre é o quê? É essa pedreira que está próximo da casa de vocês, né? Não é tão próximo de alguns, mas dá para vocês verem, né? Essa paisagem aí próximo da casa de vocês. Essa pedreira é de um tipo de rocha que se resfriou dentro da crosta terrestre, certo? Mas, professor, como é que essa rocha se resfriou na crosta terrestre e agora eu consigo ver ela? Ela é bem alta. Como é que pode? Como é que isso pode acontecer? Se é algo que se resfriou dentro da crosta terrestre, mas atualmente, certo? Pessoal, lembrando que para uma rocha se resfriar, essa rocha aqui, ela se resfria em questão de dias, certo? Questão de dias ou meses, né? Ela vai se resfriando por dentro. Essa rocha aqui, ela vai se resfriando aos poucos, certo? Demora milhares de anos para essas rochas conseguirem ficar num formato mais sólido, né? A gente vê que a rocha, ó, ela tem esse formato aqui mais, se for do magma, né? É o magma aqui, vai se resfriando quando entra em contato com ar, mas aqui ela não está em contato com ar, ela está dentro da Terra, né? Ela está no interior da crosta terrestre. Mas, mesmo assim, eu consigo ver na paisagem hoje em dia, numa forma de pedreira. Alguém sabe dizer por que isso acontece? Por que algo que estava no interior da Terra, agora eu consigo ver numa certa altitude? Boa pergunta, né? Ó, pessoal, assim, é um pouco complicado explicar, é porque vocês têm que externar muito, certo? Entenda, quando a gente fala de geologia, certo? Porque o que a gente está vendo é geologia, a gente fala de milhões de anos, certo? A gente fala de algo que não vai acontecer na nossa vida, certo? Não é algo, a formação de uma rocha, a destruição de uma rocha, ela não vai acontecer numa escala da vida humana, certo? A escala da vida do planeta são escala de milhões de anos, certo? São escala de bilhões de anos, né? 4,5 bilhões. Por exemplo, quando as placas tectônicas estavam juntas, o ser humano nem existia, certo? Existiam outros tipos de animais. O ser humano, o Homo sapiens, né? Não tem nem 100 mil anos de idade, certo? Por que eu estou falando isso? A Terra, ela é dinâmica, certo? Uma paisagem, ela pode existir naquele momento, mas ao decorrer dos milhões de anos, aquela paisagem vai se modificando, certo? A paisagem, ela pode se modificar por diversos fatores. A gente vai ver nas próximas aulas, nessa aula também, que a Terra, ela se transforma, ela tem várias características, certo? A Terra que a gente conhece hoje em dia, essa configuração do nosso planeta, não é a mesma configuração de milhões de anos atrás, certo? De 10 milhões de anos atrás, de 30 milhões de anos atrás, certo? Eu queria só que vocês colocassem isso na mente. A pedreira, aquela paisagem, ela está ali na nossa escala de tempo, né? Ela deve estar ali há, sei lá, 1 milhão de anos. O que na vida da Terra não é um tempo tão grande, certo?
Então, guarda essa informação aqui nos próximos slides, vocês vão ver por que é importante. Ó, e agora a gente vai falar um pouco sobre as rochas sedimentares, certo? A gente falou sobre as rochas magmáticas, né? Que elas se formam a partir do resfriamento do magma. Pode se resfriar tanto em contato com ar, como pode se resfriar dentro da crosta terrestre. Se resfriar em contato com o ar, ela vai ter esses formatos, né? O mais escuro. E se resfriar dentro da crosta terrestre, ela vai ter esse formato aqui, ó, ela vai ter mais tempo para se resfriar. Então, ela vai ter um formato mais... Os minerais vão estar mais desenvolvidos, né? Certo? As rochas sedimentares, elas são formadas, pessoal, a partir da decomposição de outras rochas, certo? Professor, mas como é que uma rocha entra em decomposição? Como é que uma rocha ela consegue se destruir? Como é que uma rocha entra em destruição, né? Porque a decomposição é nada mais do que uma rocha ir se esfarelando, né? Um dos exemplos é o ser humano, né? Acho que não sei se foi o Alexandre que falou na aula passada que existia a brita, né? A brita é o quê? É o ser humano que destruiu aquela rocha, né? Que quebrou aquela rocha em pedaços menores e usa aquela brita para construção civil, certo? Um dos exemplos é esse. Mas a natureza em si, ela consegue destruir a rocha, certo? Vocês já viram aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É o ditado Pronto. clássico que a água bate repetidamente várias vezes, tantas vezes na pedra, que a pedra eventualmente começa a quebrar. Outro exemplo que eu sei, que é bem interessante, o senhor sabia, professor, que quase todas as praias do planeta não eram feitas de areia? Tipo, eram praias rochosas. E com o passar dos anos, a água foi batendo e o vento foi soprando, as pedras foram se esfarelando até chegar ao ponto de areia que a gente vê hoje. Era o que eu ia falar, era a minha próxima fala, certo? Ó, a pedra, pessoal, a rocha, a areia em si, né, é nada mais do que uma rocha que foi decomposta pela natureza, através da água, através do vento, certo? A água e o vento bateu tanto nessa rocha, certo? Que literalmente pulverizou essa rocha, ó, até transformar ela em areia, certo? Ah, professor, então quer dizer que a areia é Professor, rocha? Pode falar. isso é uma coisa assim, o barro é o quê? O É barro, lama? É lama solidificada? Solidificada. não. O barro, pessoal, o barro, então a argila, é uma parte da rocha que ela foi tão destruída, foi tão quebrada pela natureza, que ela ficou em pedaços bem pequenos, certo? Ficou em quantidades bem pequenas. Então, o barro, a areia, a argila, são o quê? É como se fosse literalmente o farelo da rocha, certo? Ah, professor, então se eu for para a praia, aquela faixa de praia ali, aquela faixa de areia, aquilo ali tudo era rocha? Sim. Aquilo tudo era rocha que, com o decorrer dos milhões de anos, certo, pessoal? A natureza, o vento, o frio, o calor, a água agindo em cima daquela rocha, com o tempo ela vai quebrando a rocha até ela se transformar em areia, certo? A argila ainda é menor que a areia, né? A rocha foi tão mais triturada que se transformou num pó. É literalmente um pó, né? A argila. Não sei se quando a mãe da gente está varrendo a casa, né? Aí sobe aquela poeira. Aquilo ali é literalmente argila, né? É uma partícula da rocha que ela é tão fina que ela consegue ser transportada pelo vento, certo? Aí, pessoal, a rocha sedimentar, certo? Ela é formada a partir dessa decomposição de outras rochas, certo? A rocha sedimentar, ela vai se formar a partir da destruição de uma rocha, certo? Esses sedimentos aqui, ó, eles começam a se acumular, certo? Até se transformar
no outro tipo de rocha. Vou dar aqui um exemplo para vocês que não é rocha, certo? Mas se deixasse daquele jeito, com milhões de anos ia se transformar em rocha, certo? Um exemplo, quando tem uma carrada de areia, pronto, tem aquela carrada de areia de construção que deixam, sei lá, na rua, deixam no quintal perto da sua casa. Aí, com o tempo, a pessoa que comprou aquela carrada de areia ali, ela deixou lá. Aí, passou um mês, 2 meses, não sei se vocês já brincaram, né? É normal, já brinquei também, pulando na areia. Aquela areia não começa a se transformar em bloco? Não sei se vocês conseguiram tirar o bloco daquela areia. Vocês nunca perceberam, não? A areia estava lá, né? Aquela carrada de areia que o dono ia usar para, sei lá, rebocar uma parede, não sei, fazer uma casa. Só que ele não usou, ele deixou lá. Aí, com o tempo, aquela areia ela começa a endurecer, ela começa a ficar dura, até ficar uns blocos de areia. Não sei se vocês já viram isso. Já vi várias vezes. Aham, aqui tem muito isso. Acontece muito. Pronto. Ó, você viu que inicialmente aquilo era areia, só que com o tempo, né, começou a chover, secar, aquilo ali começou a se enrijecer, né, e começou a ficar mais duro. Agora bote aí isso em questão de meses, né? Agora coloque em 1 milhão de anos aquilo ali. E chove, enrijece, aí seca. Aquela areia ali, ela começa a ficar num formato tão rígido que ela se transforma num outro tipo de rocha. Certo? O tipo de rocha sedimentar... Esse processo da chuva e o vento é a erosão, né? Isso. A chuva e o vento é a erosão. É um processo de erosão. Porque assim, a erosão é o transporte desse material da rocha para algum lugar, certo? O que seria o transporte da areia? É mais ou menos quando está chovendo, chove muito, e a água ela está eslamecenta, a água ela está barrenta, né? O que é aquela lama, né? Como o Alexandre falou, aquela lama, pessoal, é a água transportando a areia, transportando a argila para algum lugar, certo? Por isso que ela está com aquela cor mais escura. Por quê? Porque a areia e a argila ela é tão fina que ela consegue se diluir, ela vira um pó, é como se fosse um Nescau, né? Ela consegue se diluir na água e ser transportada mais fácil para outros lugares, certo? Mas só para finalizar, as rochas sedimentares, pessoal, ela é muito utilizada, a gente vê muito nos fósseis, certo? Alguém sabe dizer, pode explicar o que seria um fóssil? Fósseis são restos mortais da sociedade que viveu no passado. Uma pessoa normal falaria dinossauros, essas coisas, mas é muito mais. Mas sim, o que eu sei dos fósseis é que eles não são só ossos que ficaram na Terra por muito tempo e sobreviveram. Eles são ossos que se misturaram com os arredores da Terra e viraram parte daquilo. Os ossos normalmente têm uma formação calcilina, tem cálcio, mas com o passar dos milhões e milhares de anos, o cálcio se misturou com a terra exposta e acabou virando um mineral inteiro, que aumentou a duração do osso até os tempos de hoje para ser encontrado. Pronto, é 80% certo o que tu disse. Esse é o processo, só que o osso do dinossauro, né, que a gente vê, aquilo ali não é mais osso, certo? Porque assim, o osso, como tu falou, ele é formado de cálcio, né? Cálcio é um mineral. Com o tempo, é como se fosse uma impressão digital. Por exemplo, um animal, né, um dinossauro, tá lá, vivendo lá a sua vida e tal, chegou à idade e morreu. Quando ele morreu, ele ficou deitado lá na terra, né? Ficou lá deitado e ele vai começar a passar pelo processo de decomposição, né? A carne as penas do dinossauro vão embora, né, com o tempo, as bactérias vão comer e vai ficar só os ossos, certo? Beleza. Ficou só o osso do dinossauro. Com o tempo, certo? Com o processo de erosão, a areia vai começar a cobrir aquele dinossauro, certo? O que a gente chama essa areia são camadas. Camadas de areia vão sempre ficar em cima do dinossauro, certo? Aqui, por exemplo, o dinossauro está aqui, aí com o tempo, o vento, a água vai levando a areia vai sobrepondo o dinossauro.
Com os milhões de anos, aquele osso, aquele cálcio, certo? Ele vai sumir, certo? Ele vai desaparecer e é porque é um pouco complicado explicar, mas é como se houvesse uma troca, certo? É como se fosse uma impressão digital do osso que vai ficar na rocha. Então, esses fósseis que a gente vê hoje em dia, não existe mais nada de osso, é tanto que a gente não consegue tirar o DNA. Tem gente que tenta, se eu quisesse, como é que se diz, clonar um dinossauro, eu posso pegar um fóssil e clonar esse dinossauro? Não, porque naquele fóssil não existe mais DNA, não existe mais nada que seja orgânico. Com os milhares de anos, é como se o osso fizesse uma impressão digital na rocha, certo? É como se aquele mineral lá fizesse uma troca com o cálcio, certo? E aquilo ali ficasse petrificado, né? Literalmente petrificado. Então, se vocês verem, por exemplo, um fóssil de uma folha, certo? Aquela folha ali não tem mais nada de orgânico. É como se fosse, o fóssil é como se fosse uma impressão digital, uma impressão digital não, uma impressão daquilo que existiu e morreu naquele lugar, certo? As rochas sedimentares, elas permitem que que consiga fazer essa impressão, como se guardasse o registro daquele animal, daquela planta, certo? Porque o fóssil, né, como vocês falaram, o fóssil pode ser de uma planta, pode ser o fóssil de cocô de dinossauro, né, como existe muito fóssil de cocô de dinossauro, e até caro vender na internet. Existem fósseis de diversos tipos de animais, né, peixes, de dinossauros grandes, mas a maioria são de peixes. Então, esses animais, pessoal, eles, para se transformar num fóssil, tem que ter também como é que eu posso dizer? Tem que estar num ambiente muito específico. Não é qualquer animal que, o animal morreu aqui, ele vai virar um fóssil. Não. Ele tem que estar num ambiente muito específico, certo? Geralmente, esses animais que deixaram esse registro, né, em fóssil, eles morreram ou preso na lama, certo? Ou então num ambiente que preservasse muito aquele osso para que aquele osso conseguisse se transformar, né? Ter aquele passo para virar um fóssil. Eu não sei explicar muito bem, porque isso é muito da geologia. Vocês podem ver em documentários, acho que se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver que o professor ali falou coisa que o documentário está falando diferente. Mas é mais ou menos isso. O documentário ele vai explicar de uma forma mais aprofundada de como se transforma um fóssil. Mas o fóssil, pessoal, ele vai se formar a partir desse tipo de rocha, certo? Que é a rocha sedimentar, que, como o próprio nome já diz, ela vem de sedimentos, certo? Ela vem de sedimentos de outros tipos de rochas, e essas rochas vão se depositando, ó. Se vocês virem aqui nesse exemplo aqui, ó, a erosão, né, como vocês falaram, o que seria a erosão? A erosão é o transporte desses sedimentos aqui das rochas, ó, para outros lugares, certo? A partir do vento, a partir da água, certo? E esses sedimentos aqui, ó, eles vão se depositar nas regiões mais baixas do planeta, certo? Que principalmente são as praias. Um exemplo, ó, os sedimentos ali daquela praia, a praia ali, a Breolândia, sei lá, a Breolândia, Praia do Futuro, aquela areia ali, pessoal, que foi depositada, aquela rocha, ela pode ter vindo, o material que deu origem àquela areia, aquela rocha, ela pode ter vindo de milhares de quilômetros, certo? Ela veio através do rio, através do vento, certo? A gente vê, não sei se vocês já subiram aquela duna ali que tem na Sabiaguaba. Vocês já subiram alguma duna? Alguém já subiu? Eu, Quando você sobe a duna, você não vê... eu também. Vocês já sentiram aquele vento com a areia? Vocês nunca sentiram, não? Que é a areia batendo na sua canela? Sim, minha Eu câmera. já. Na praia já. Pronto, aquilo ali, pessoal, nada mais é do que o transporte. É o transporte da areia pelo vento, certo?
mas pode acontecer também pela água, né? Como a gente vê através da água eslamacenta, ou então da rocha mesmo. Aquele seixo que a gente vê, que a gente vai ver nas próximas aulas sobre seixos, é a rocha sendo transportada, literalmente a rocha sendo arrastada de um local para o outro. Se a gente tiver, né, se der certo, ainda a gente voltar às aulas, era uma aula de campo que eu queria fazer com vocês. A gente subir aquela duna ali da Sabiaguaba. Vamos torcer para ter ônibus, né? Se tiver, a gente faz uma aula de campo com vocês com esse Professor, roteiro. Pode falar, professor, pode falar. eu posso ser o guia. Não, são dois campos que eu O pessoal queria... fala, professor, sério, sem mancada, o pessoal fala que debaixo daqui da duna tem um dinossauro debaixo, porque o formato é igualzinho. Sabe onde tem... Porque, assim, duna é algo que é muito recente. Aquela duna ali da Sabiaguaba, ela tem 5, 6 mil anos de idade. É recente, lembrando mais uma vez, idade da Terra. Na idade da Terra, é recente, certo? Tem dinossauros aonde? Aqui no Ceará, tem lá na Chapada do Araripe, certo? A Chapada do Araripe já foi praia há milhões de anos atrás, certo? Já foi não foi praia também, mas foi uma região de lagos, certo? Foi uma região que era propício para o dinossauro que morresse ali, deixasse o seu registro na rocha, né? Até se formar no fóssil. Mas isso a gente fala na próxima aula, certo, pessoal? Que eu já estou tomando tempo aqui do outro professor. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Valeu? Valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Boa tarde. Valeu, boa tarde.